Então vamos voltando aqui o compartilhamento e vamos lá. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre artérias do abdômen, da pelve e dos membros inferiores. Com isso vamos completar toda a irrigação do corpo, né? Toda a irrigação sanguínea, obviamente por via das artérias. O que nós vamos procurar mostrar hoje aqui? A anatomia da aorta descendente abdominal, né? A irrigação arterial das paredes do abdômen e das suas vísceras. A anatomia das artérias ilíacas comuns e das ilíacas internas e externas, né? A irrigação arterial das paredes e das vísceras da pelve e a anatomia das artérias femoral, poplítea, tibiais e fibular. Eu não vou me prender aqui muito no detalhe exatamente da vascularização visceral, vou mostrar com razoáveis detalhes, mas normalmente assim, o detalhe mais específico a gente dá quando dá os sistemas, né? Então, falando em sistema digestório, a gente vai especificar mais um pouquinho disso, enfim, em cada um dos sistemas, assim como fizemos com as coronárias do coração. Mas, de qualquer forma, eu vou falar sobre todos os vasos, todos os ramos. Muito bem. Então, a vascularização arterial, conforme nós já vimos, né, na aula anterior, toda ela provém da artéria aorta, né? A artéria aorta, desde que ela sai, sobe no seu trajeto ascendente, forma o arco e depois tem um trajeto descendente passando pelo tórax, indo até o abdômen, ela distribui ramos que vão irrigar todo o corpo, né? A única exceção são os pulmões, que recebem sangue diretamente do tronco pulmonar, né, das artérias pulmonares, embora a irrigação do seu parênquima, propriamente dito, seja oriunda de aorta torácica pelas artérias bronquiais. Muito bem, então nós vamos estudar daqui para baixo. Já estudamos daqui para cima, agora vamos estudar daqui para baixo, né? A aorta abdominal, ela tem o seu início, né? Ela é uma parte da aorta descendente. A aorta descendente é dividida em aorta descendente torácica e aorta descendente abdominal. Então, a transição entre as partes torácica e abdominal da artéria aorta descendente se dá no momento em que esse vaso passa pelo hiato aórtico, né? O hiato aórtico ele fica aqui no nível mais ou menos de T11 a T12, né? 11ª, 12ª vértebra torácica, aqui entre os pilares do diafragma. E a aorta, a partir do momento em que a aorta descendente atravessa esse hiato, ela passa a ser chamada de descendente abdominal. Essa aorta descendente abdominal vai ter um trajeto de aproximadamente 13 centímetros e vai se encerrar aqui no nível da 4ª vértebra lombar, L4, né? Onde ela vai então se dividir em artérias ilíacas comum direita e esquerda, tá? Para a gente ter uma ideia disso em relação à superfície do corpo, né? Esse plano aqui, isso aqui se estende entre dois planos. Um é o plano transpilórico, né? O plano transpilórico, como o próprio nome diz, é um plano que passa internamente pelo piloro, que é uma porção do estômago. Vocês ainda não tiveram o sistema digestório, ainda vão ver isso. Mas, em termos de superfície do corpo, a gente pode pegar e fazer a medida aqui, mais ou menos aqui da incisura jugular, né? Na parte superior do manúbrio, até o pubis. O ponto médio dessa distância marca na superfície do corpo o plano transpilórico. E vai se estender inferiormente até o nível do plano supracristal. O plano supracristal, estão vendo aqui as cristas ilíacas, né, dos ossos ilíacos, é o plano que passa sobre as partes mais superiores da crista ilíaca. Então, se você palpar suas espinhas isquiáticas, né, aquelas que são mais proeminentes, e for para trás assim, acompanhando a crista ilíaca, no ponto mais superior ali, se você traçar uma linha, essa linha deve coincidir aproximadamente com o término da aorta. Mais ou menos uns 2 a 3 centímetros abaixo da cicatriz umbilical, como a aorta fica do lado esquerdo, um pouquinho para a esquerda. Uns 2 centímetros para a esquerda. Ok?
Então, esse é o trajeto. A partir da sua bifurcação no nível de L4, né, a aorta, então, vai se transformar em artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, e essas artérias ilíacas comuns aqui, no nível mais ou menos do início da articulação sacroilíaca, né, elas vão se dividir a cada lado em artéria ilíaca externa, que vai continuar aqui em direção ao membro inferior, e artéria ilíaca interna, que vai irrigar a pelve. Ok? Muito bem. Vocês já repararam que o computador também tem vontade própria? Tem hora que ele passa de um jeito, tem hora que ele não passa de um jeito, e você não sabe por quê. Mas, enfim, um dia as máquinas vão dominar tudo mesmo, né? Então a gente já vai se acostumando com isso. Começa pelas impressoras, depois vai para os computadores, depois é o resto, é o inferno. Então, nós temos aqui uma visão geral da aorta desse lado, né? Toda a aorta descendente, particularmente aqui nos interessa da abdominal para baixo. Né? Nós temos aqui uma visão de um corte sagital, né? Onde nós observamos aqui, ó, a cavidade do abdômen, as vísceras intestinais abdominais envolvidas pelo peritônio, ainda vão estudar isso, né? Mas a gente sabe que atrás do peritônio, né, nós temos entre a parte posterior do peritônio, chamado peritônio parietal posterior, e a parte óssea aqui, posterior do dorso, anterior do dorso, nós temos uma região que nós chamamos de retroperitônio, né? É tudo que fica atrás do peritônio, né? Então, esses vasos, eles ficam localizados aqui no retroperitônio. Então, a gente olha aqui, ó, a aorta descendo aqui no retroperitônio, ó. Tá vendo? Atrás aqui de tudo, sob a coluna vertebral, né? Anteriormente aos corpos vertebrais, tá bom? Depois, então, ela vai se dividir aqui, mas ela está aqui, ó. Todos os vasos sanguíneos, a gente vai ver isso depois, quando estudar as pregas de peritônio que envolvem as vísceras, eles saem e passam entre as lâminas do peritônio para atingir as vísceras, os chamados mesos. Tá? Aqui uma vista onde foram retiradas algumas vísceras, né, um bloco com algumas vísceras e a artéria aorta. Então a gente está vendo aqui, ó, a margem do fígado, que fica mais ou menos nesse nível aqui. Aqui uma parte do estômago, né, que ficaria mais ou menos nesse nível aqui. E aqui o baço, que ficaria aqui, ó, do lado esquerdo. Tá? Entre eles, se estendendo, ó, aqui o pâncreas e o duodeno, que faz um C aqui assim. Então, nós observamos que a artéria aorta abdominal, ó, no seu trajeto, ela vai fazer relação, primeiro aqui superiormente, um conjunto de estruturas que nós chamamos de plexo celíaco, tanto nervoso quanto linfático, tá? Em torno do tronco celíaco. Depois, abaixo, ela vai passar por trás do corpo do pâncreas, tá vendo? Ela tem uma relação com o corpo do pâncreas e com a veia esplênica aqui, ó. Tá? A veia esplênica que está drenando aqui o baço. Ela desce e passa por trás, ó, aqui do duodeno, principalmente a parte ascendente do duodeno, um pouco da parte horizontal também. Então, são as estruturas que ela tem em relação, as relações são sempre anteriores, né? Porque posteriormente ela está se relacionando com os corpos das vértebras, ok? Essa é a posição, então, da artéria aorta. Lembrando que, da mesma forma que nós vimos superiormente, né, a aorta abdominal pode ser sede de aneurismas, acho que é até mais frequente nela do que na torácica, né? Então, aqui um exemplo de um aneurisma infrarrenal, tá vendo? Da aorta aqui, ó. Aqui a peça anatômica, ó, a aorta se dividindo aqui em ilíacas, né? E você vê a dilatação aqui do aneurisma. Aqui, do lado dela, veio a cava inferior. Tá vendo? Como está mostrado aqui no esquema, veio a cava inferior. E aqui, então, está a aorta com aneurisma. Tá? A aorta, ela pode ser sentida, pode ser palpada, principalmente em pessoas mais magras e em crianças, né? Se você colocar a sua mão ali mais ou menos abaixo do umbigo e fizer uma compressão ali em direção à coluna lombar, você pode sentir o pulso da aorta. Tá? Quanto mais magra for a pessoa, mais fácil. Tomar cuidado sempre, né, quando você palpar, porque você pode estar palpando um aneurisma. Então, geralmente, você faz a palpação, vai palpando lateralmente e vê se essa distribuição está muito alargada. Se tiver, você desconfia de um aneurisma, para com a tua palpação imediatamente e procede à realização dos exames
né, a ausculta e a realização dos exames de imagem para diagnosticar um possível aneurisma. Muito bem. Como é a distribuição dos vasos sanguíneos, ramos que saem da aorta, né? Existe uma organização. Moore, ele descreve essa organização da seguinte forma, né? Ele faz essa figura aqui. Isso aqui é a parede do abdômen, né? Parede do abdômen. Aliás, não, desculpe, isso não é nada de parede do abdômen. A parede do abdômen não está mostrada aqui, ela estaria aqui por fora. Mas isso aqui, ó, é um corte que passou aqui pela aorta, tá? Então, isso é um corte transversal, um corte que passou pela aorta, passou pelos rins, ó, passou aqui por uma víscera qualquer intestinal, ok? Então, ele divide os ramos da aorta em planos vasculares, tá? Ele tem um plano vascular que passa pela linha mediana anterior. Então, são estruturas, ó, isso aqui é posterior, né? Você vê que os rins estão aqui na parte posterior, isso aqui é anterior. Então, são ramos viscerais ímpares, ou seja, são ramos que saem da aorta anteriormente e se dirigem às vísceras. Um ramo apenas, não são ramos pares, tá? Por exemplo, artéria mesentérica superior. É um ramo só que sai anteriormente da aorta e se dirige ao intestino. Ou ele tem um plano vascular lateral. Então, nesse plano vascular, que não está aqui na linha mediana, né? Que ele está lateral, está saindo para os lados da aorta, é um plano visceral par, ou seja, são ramos pares, tem sempre um direito e um esquerdo, que saem lateralmente e se dirigem aqui para uma víscera. Ele está dando como exemplo aqui, mostrando as artérias renais. Tá certo? E a terceira possibilidade é um plano posterolateral. São vasos que saem da aorta, ó, mais posterior e lateralmente. Nem está posterior, nem está lateral. Está posterolateralmente, tá? Então, e são pares. Saem a cada lado e vão em direção à parede do abdômen. Fazer a irrigação da parede, dos músculos da parede, da tela subcutânea, etc. Tá? Então, são ramos parietais pareados. Tá? Esses ramos do plano vascular da linha mediana anterior, visceral ímpar, é para o sistema digestório. Então, os exemplos são tronco celíaco, no nível aqui de T12, mesentérica superior, logo abaixo L1, e mesentérica inferior, logo abaixo L3. Então, estão aqui em verde, ó. Tronco celíaco, logo que a aorta atravessa ali o hiato aórtico, né? Depois, abaixo dela, ó, mesentérica superior e mais abaixo ainda, mesentérica inferior. Todas no plano mediano aqui, ó, e anteriores, saindo como vasos únicos e se dirigindo ao sistema digestório. Os laterais são viscerais pares que se dirigem a órgãos urogenitais e endócrinos. Então, os exemplos são suprarrenal, renal e gonadais, tá? No nível de L1, mais ou menos, a L2. Então, está aqui, ó, a suprarrenal, tá vendo? Ó? Suprarrenal aqui, ó, suprarrenal média, no caso aqui do ramo da aorta. A renal, ó, tá vendo? Renal. Tá? Aqui ele mostra suprarrenal superior e suprarrenal média. Normalmente é a média que é o ramo da aorta. A superior é ramo de uma outra artéria que eu vou mostrar para vocês, tá? Da artéria frênica inferior. Mas então, ó, suprarrenais médias e as renais, ó, e aqui as gonadais, tá vendo? Que vão se chamar testiculares ou ovarianas, dependendo de para onde elas vão, dependendo se é homem, aliás, ou se é mulher. E, por fim, o plano vascular posterolateral, que é um plano que dá ramos para as paredes em pares, né? Então, para as paredes superiores, o diafragma, são as frênicas inferiores, né? E para as paredes do corpo, são as artérias lombares. Ele aqui incluiu a subcostal. A subcostal, ela fica ali na transição, ou sai da aorta torácica ou sai da aorta abdominal. Ele aqui está considerando como saindo da aorta abdominal. Mas são essas estruturas aqui, ó, que estão mostradas aqui em roxo. Está vendo? Frênica inferior, ó, vindo aqui para o diafragma. Aliás, ele está mostrando a suprarrenal saindo dela. Não, saindo da aorta. Frênicas inferiores, subcostais, ó, a cada lado aqui, e aqui as diversas lombares, ó, sempre em pares. São 4 pares de lombares, normalmente.
Ok? Então, esse é o padrão sempre. Ou é um ramo visceral mediano, que sai em direção ao intestino, da parte anterior da aorta, ou são ramos laterais viscerais, que saem em direção à suprarrenal, aos rins ou às gônadas, ou são ramos laterais, posterolaterais, parietais, que saem em direção às paredes. Tá? É sempre esse tipo de vaso sanguíneo que eu vou ter saindo da artéria aórtica. Ele lembra aqui ainda que existe um possível, que alguns podem chamar de um quarto plano. Estão vendo esse vaso aqui? Ó? Isso aqui é a artéria sacral mediana. Ela não está saindo de baixo da aorta aqui, não. Ela está saindo de trás da aorta, da parte posterior da aorta, que a gente não está vendo, vem descendo por trás e aparece aqui, quando a aorta acaba e se divide. Isso é a artéria sacral mediana. Ela sai posteriormente à aorta, só que ela é parietal. Né? Ela sai na mesma direção dessas verdes aqui, que são anteriores viscerais. Só que ela é posterior, está no mesmo plano, mas é posterior e é parietal. Então, seria um plano parietal ímpar, né? E não parietal pareado. Bom, uma visão aqui um pouco mais artística, mas agora menos poluída, né, do que a visão anterior. Então, nós estamos vendo aqui o diafragma, né? Lá em cima está o tórax, aqui o abdômen. Então, nós vemos aqui totalmente a aorta abdominal, desde a sua origem aqui, após atravessar o hiato esofágico, até a sua bifurcação em artérias ilíacas comuns. Então, nós vemos aqui o primeiro par, ó, tá vendo? Ó? Primeiro par parietal, ó, que são as artérias frênicas inferiores, ó, indo em direção aqui à parte inferior das cúpulas do diafragma. Tá? Vão complementar, então, a vascularização do diafragma junto com as frênicas superiores que abordam essas cúpulas pelo tórax. Né? Então, vejam aqui, ó, como eu falei para vocês, do lado esquerdo você vê que aqui está a glândula suprarrenal, aqui o rim, né? Você vê que a suprarrenal recebe suprarrenais superiores a partir dessa artéria frênica. Ok? Muito bem. Então, aqui as frênicas, ó, frênicas inferiores. Depois, então, em ordem, eu vou ter o tronco celíaco. Ó. Isso aqui é o tronco celíaco. Tá? Está mostrado aqui, ó, o tronco celíaco. Tá? No nível de T12, aí caminhando para um pouquinho mais para baixo. T12, mais ou menos. O tronco celíaco é um tronco que se divide em 3 ramos. Um menos calibroso, que vai subir em direção à curvatura, à pequena curvatura do estômago, que é a gástrica esquerda. E 2 ramos mais calibrosos, bem mais calibrosos, um se dirige à direita para o fígado, é a hepática comum, e um se dirige à esquerda para o baço, é a esplênica. Então está aqui, ó, tronco celíaco, gástrica esquerda, hepática comum e esplênica. Depois, na ordem, eu tenho um par visceral, ó, tá vendo? Ó, um par visceral endócrino aqui, ó. São as artérias suprarrenais médias, elas são ramos da aorta, ó, e vem aqui para a suprarrenal, complementando, então, ó, a vascularização da suprarrenal. Uma suprarrenal superior, saindo da frênica inferior, uma suprarrenal média, ramo direto da aorta abdominal, e aqui, ó, uma suprarrenal inferior, que vai ser ramo da renal. Okay? Seguindo inferiormente, um novo par aqui, ó, visceral, né, lateral, formado pelas artérias renais. Mais ou menos no nível de L1 e L2, conforme está mostrado aqui. Ó, tá? E aqui, ó, um pouquinho acima das renais, né, eu esqueci de falar, esse importante ramo aqui, que é um ramo ímpar visceral, né, anterior, portanto, que é a artéria mesentérica superior. Está mostrado aqui, mesentérica superior. Né? É a artéria que vai fazer a vascularização do intestino delgado e da metade direita do intestino grosso, principalmente. Depois, abaixo dela, ó, eu vou ter aqui 2 ramos também endócrinos, né? Laterais, que são esses um pouco mais anteriorizados, né? Que são as artérias gonadais, tá? Gonadal direita, gonadal esquerda, dependendo de ser homem ou mulher, testicular ou ovárica. Né? E depois aqui, ó, no plano mediano, novo ramo ímpar visceral anterior aqui, que é a mesentérica inferior, que vai fazer a vascularização do restante do intestino grosso, da sua parte esquerda. Tá?
Então, além desses ramos aqui, o que vai me restar aqui agora? Os ramos posterolaterais, ó, parietais, que são as lombares, normalmente 4 pares, e esse ramo posterior ímpar aqui, ó, que é a sacral mediana, que sai por trás da aorta e vem aparecer aqui, ó, tá? Então aqui, as lombares, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, os quartos pares lombares, e aqui a sacral mediana. Ok? Então, esses são os ramos da artéria aorta abdominal. Há algumas ilustrações agora aqui mostrando algumas características interessantes, né? Então, essa ilustração aqui mostra somente a vascularização, chama a atenção para a vascularização da estrutura do tubo gastrointestinal. Então, vejam, aqui está a aorta, né? A parte abdominal da aorta, o seu primeiro ramo visceral, que é o tronco celíaco, mostrado aqui em rosa, o seu segundo ramo visceral anterior, que é a mesentérica superior, ok? E o seu terceiro, que é a mesentérica inferior. Então, vejam, ó, a vascularização que provém aqui do tronco celíaco vai fazer a irrigação de tudo que nós chamamos de intestino anterior. Você já deve ter visto isso em embriologia, né? O que é derivado do intestino anterior. Isso vai até mais ou menos ali a metade, um pouquinho para frente do duodeno, né? Dali para trás, em termos de direção do fluxo do alimento, né? Da parte intestinal, a origem embriológica é do intestino anterior. Todo o intestino anterior ele vai ser irrigado a partir do tronco celíaco. Isso vai incluir a parte abdominal do esôfago, vai incluir o estômago e vai incluir parte do duodeno. E um pouco do pâncreas. Tá? Pâncreas também vai ser, aliás, um pouco não, é quase que a totalidade do pâncreas também irrigado por ramos do tronco celíaco. Tá? A mesentérica superior, que está mostrada em verde, ela vai irrigar todo o restante do intestino delgado, ou seja, praticamente todo o intestino delgado, né? Uma parte do duodeno e a grande parte do intestino delgado, que é o jejuno e quase totalidade do íleo. Tá? Então, ela vai dar origem às artérias jejunais e ileais, tá vendo aqui, as artérias jejunais e artérias ileais, e ela vai dar origem às artérias cólicas, cólica média, né? Cólica direita, tá? E artéria iliocólica. Tá? Assim, vocês ainda não viram o sistema digestório, mas os intestinos são compostos pelo intestino delgado, formado pelo duodeno, jejúnio e íleo, e pelo intestino grosso. Né? O duodeno é uma parte pequena que fica aqui, e o jejúnio e íleo é a parte maior que fica em toda essa região aqui. Tá? Fazendo uma moldura aqui em relação ao jejúnio e íleo, ele vem aqui, terminam aqui. Ó. Aqui tem uma estrutura chamada seco. Depois sobe o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto, como se fosse uma moldura ali no intestino delgado. Tá? E, finalmente, ó, a mesentérica inferior ela vai irrigar a parte esquerda aqui do intestino grosso. Então, a mesentérica superior irriga desde aqui do seco, colo ascendente, colo transverso, até o lado esquerdo aqui, quando ele vai fazer uma curvatura esquerda aqui, ó. E a partir dessa curvatura esquerda, quem irriga é a mesentérica inferior até o reto aqui. Tá? Mesentérica tronco celíaco, derivados do intestino anterior, mesentérica superior, derivados do intestino médio, né? Que é a partir ali da flexura esquerda do colo até que é ali a partir do duodeno, metade dele, até a flexura esquerda do colo. Da flexura esquerda para baixo é o intestino posterior. Isso quem vai irrigar vai ser a mesentérica inferior. Aqui o autor chama a atenção para uma coisa interessante, para você ver a questão da anastomose. Existem muitas anastomoses. O sistema vascular do corpo ele tenta sempre se proteger através de anastomose. No caso da obstrução de um ponto qualquer do vaso, o sangue corra através da anastomose e vá suprir o que deixaria de ser suprido por aquela obstrução. Então, nós vemos aqui algumas anastomoses. Ó. Anastomose entre tronco celíaco e mesentérica superior. O pâncreas fica aqui, ó. Ele recebe sangue das artérias pancreático-duodenais superiores, que vêm do tronco celíaco, né? Ou de ramos do tronco celíaco, e recebe sangue das pancreático-duodenais inferiores, que vêm da mesentérica superior. E eles fazem, então, uma anastomose aqui, ó. Tá vendo?
Da mesma forma, a mesentérica superior, ela se anastomosa com a mesentérica inferior aqui, ó, nas artérias cólicas. As artérias cólicas, tanto a cólica direita, quanto a média, quanto a esquerda, em torno delas você tem umas arcadas, alguns chamam o conjunto todo de arcada marginal, parte dela chamada de arcada de Riolan, parte de arcada de Drummond, mas enfim, é uma comunicação extensa que vai unir a mesentérica superior com a mesentérica inferior. Tá? Da mesma forma que a mesentérica inferior vai se unir com a ilíaca interna, que não está aparecendo aqui, por uma anastomose entre a artéria retal superior e as artérias retal média e inferior, que são ramos diretos ou indiretos da artéria ilíaca interna. Então, existem inúmeras anastomoses aí para proteger essa circulação. Aqui está mostrado isso esquematicamente. Ó. Anastomose entre as pancreático-duodenais, unindo o tronco celíaco com a mesentérica superior. Anastomose entre as artérias cólicas, né, através das arcadas, unindo mesentérica superior com mesentérica inferior. E anastomose entre as retais, superior e média inferior, unindo mesentérica inferior com ilíaca interna. No final, tudo isso aqui é unido, né? É claro que a funcionalidade disso vai depender, entre outras coisas, de como essa obstrução possa ser feita, né, gradualmente ou rapidamente. Então, quanto mais gradual, maior a eficácia da circulação colateral que pode ser estabelecida através da anastomose. Uma visão radiológica, né, que é sempre bom a gente ter. Lembrando a vocês, ó, isso aqui são cortes de tomografia computadorizadas, né? Esse aqui são cortes transversais ou axiais, como gosto de falar os radiologistas, né? Ou horizontais, tudo é a mesma coisa. Então, vai dar sempre origem a uma parte acima do corte e uma parte abaixo. Esse aqui passando por T10, né? 10ª vértebra torácica, esse aqui passando por T12, 12ª vértebra torácica. Sempre lembrando para vocês, quando eu olho um corte desses radiológico, a pessoa está deitada, com o dorso para baixo, a região peitoral ou ventral, a região da abdominal anterior aqui para cima, né? Esse aqui está pegando o finalzinho aqui, ó, de direito ao processo tifoide do externo, né? Aqui as costelas a cada lado. E lembrando, a cabeça da pessoa está oposta ao observador. Os pés estão virados para o observador, né? Então, se eu tenho uma pessoa deitada aqui na minha frente, com a cabeça para lá, os pés para cá, e ela está com a barriga para cima, o lado direito dela está para cá, o lado esquerdo dela está para cá. Ok? Então, aqui o lado direito, eu vejo o predomínio aqui do fígado, ó, bem o fígado aqui, ó. E do lado esquerdo aqui, cheio de contraste dentro, eu vejo o estômago. Tá? Então, eu vejo aqui, ó, a artéria aorta. Ó. Tá vendo aqui? A artéria aorta. Aqui ainda é a aorta torácica. Ó, né? Aqui ainda é a artéria torácica. Isso aqui é o sistema ásico, que vocês ainda vão ver. E aqui ainda é a aorta torácica. Ok? Já não vejo mais aquela parte ascendente, né? Porque eu já passei do ponto onde ela sobe. Então, isso aqui é veia cava inferior. Aqui é a artéria aorta. Do lado de cá, eu estou no livro de T12. Então, lembram, T12 é o T11 e T12 é o hiato aórtico. O hiato aórtico é feito pelos pilares do diafragma. Então, isso aqui, ó, é o pilar esquerdo do diafragma. Isso aqui é o pilar direito do diafragma, fazendo hiato aórtico. Ó. E aqui está a aorta no interior do hiato aórtico. Ok? À esquerda. Né? Um corte aqui, ou dois cortes mais abaixo. Ó. Esse aqui no nível de L1, lombar já. Esse aqui no nível de L2. Então, lembra, nível de L1, T2, L1, eu tenho o quê? Tronco celíaco. Então, vamos olhar, vamos procurar. Está aqui, ó. Aqui está a artéria aorta. Olha aqui o tronco celíaco saindo da artéria aorta. Tá vendo? Continuidade aqui está com contraste, né? Então, está o tronco celíaco saindo aqui da artéria aorta, ó, e vai se distribuir ao fígado, ao baço, né? O baço aqui, ó. Tá? Ok, pessoal? Muito bem. Do lado de cá, ó, eu estou um pouquinho mais baixo, L2. Então, eu já tenho que achar aqui o quê? L1, L2, eu vou ter que achar mesentérica, né? Renais, tudo isso eu posso achar. Então,
Olha aqui, ó. Aqui, isso aqui é a artéria mesentérica superior. Não peguei exatamente o ponto em que ela está saindo, né, da aorta, mas eu estou vendo aqui, a mesentérica superior. Olha aqui, ó, o que eu vejo saindo aqui é a renal, ó. Renal esquerda, tá vendo? Isso aqui é a artéria renal esquerda, ó, saindo da aorta, ó, tá vendo? Ok? Então, a gente visualiza bem essas estruturas nesses exames, né, contrastados. Por exemplo, aqui é uma tomografia computadorizada com contraste, e você vê esse contraste misturado ao sangue, ele evidencia os vasos sanguíneos. Um pouquinho mais de detalhe, então, na distribuição de cada uma dessas artérias. Aqui, ó, mesentérica, tronco celíaco, desculpa. Então, eu estou vendo aqui, ó, aqui está o diafragma, aqui está o fígado e o baço, ó, e eu estou vendo aqui o hiato aórtico, né? Logo abaixo dele, as artérias frênicas inferiores, e logo abaixo delas, ó, o tronco celíaco. Dando imediatamente aqui, ó, uma artéria gástrica esquerda. Isso aqui é o estômago, ó. Tudo isso aqui é o estômago, isso aqui é o duodeno, tá? O estômago ele tem uma curvatura menor, mais superior, e uma curvatura maior, mais inferior, tá? Na curvatura menor do estômago vai chegar essa artéria gástrica esquerda aqui, tá vendo? E vai abordar o estômago por essa sua curvatura menor e dali vai emitir ramos para o restante do estômago. Mais inferiormente, o tronco celíaco vai dar essa artéria aqui, que é hepática comum, e essa artéria aqui, que é esplênica. Ela é chamada de hepática comum porque ela é comum a outros vasos, que ela vai dar como ramo para outras estruturas que não o fígado, tá? Então, ela vem aqui, ó, essa hepática comum, e dá alguns ramos, como esse aqui, ó, que é a gastroduodenal. E como esse aqui, ó, que é a gástrica direita. Então, vejam, a gástrica esquerda é ramo direto do tronco celíaco, a gástrica direita é ramo de um dos ramos do tronco celíaco, que é a hepática própria. E olha só, ela vai abordar o estômago pela pequena curvatura e vai se anastomosar com a gástrica esquerda. Daqui elas vão emitindo ramos para o resto do estômago. Ok? Depois do momento em que a hepática comum emite a gástrica direita, ela então vai se destinar somente ao fígado. Aí ela passa a ser chamada de hepática própria. Tá? E vai se dividir em ramos direito e esquerdo somente para o fígado aqui. Ok? Então, gástrica esquerda, esplênica, hepática comum, dando a gastroduodenal, e depois a gástrica direita, e depois, então, a hepática própria. Vejam aqui a esplênica. A esplênica ela sai para o lado esquerdo, passando por cima. Olha aqui, isso aqui é o pâncreas, ó, atravessado aqui, continuando aqui, a cabeça do pâncreas aqui. Ela vem passando aqui por cima da esplênica, estão vendo? Por cima do pâncreas, ó. E aqui, ó, ela passa por trás do estômago. Estão vendo ela aqui por transparência? Passando por trás do estômago. E vai, então, em direção ao baço. Aqui no hilo do baço, ela vai se distribuindo ao longo do hilo do baço. Vejam que antes de entrar aqui no baço, ó, ela emite um ramo. Esse ramo é chamado de gastroomental. Essa estrutura aqui chama-se omento maior. Vocês ainda vão estudar. O gastroomental aborda o estômago pela sua curvatura maior, ó, né? Pela sua curvatura maior. Vejam aqui, ó, essa gastroduodenal, que é ramo aqui da hepática própria, da hepática comum, ela dá um ramo aqui, ó, que chama-se gastroomental direita. A gastroomental direita vai se anastomosar na grande curvatura com a gastroomental esquerda. E aqui, a partir daqui, elas mandam ramos para o estômago. Então, vejam, as gástricas esquerda e direita abordam o estômago pela sua pequena curvatura. As gastromentais, né, direita e esquerda, abordam o estômago pela sua grande curvatura. Ok? Aqui está o esquema mostrado, ó, disso que eu acabo de mostrar aqui. E aqui mostrando para vocês algumas variações que podem acontecer também, são variações anatômicas, não são anomalias da formação do tronco celíaco, né? Então, está aqui, ó, o tronco celíaco, as duas formas mais comuns de você encontrar, né? Essa aqui é a mais comum, é como está mostrado aqui no esquema. Logo uma gástrica esquerda menos calibrosa no iniciozinho do tronco e depois, então, ele se bifurcando em uma hepática comum e uma esplênica, né? Aqui, ó,
uma trifurcação já daqui do tronco celíaco, né? Dando uma gástrica esquerda, uma esplênica e uma hepática comum. E aqui situações menos comuns, né? Aqui em 10% dos casos, aqui em 5%. Aqui você tem um tronco celíaco com 4 ramos, né? Sendo que o quarto ramo é um ramo para o pâncreas, um ramo pancreático. E aqui você vai ter um tronco celíaco bifurcado, emitindo apenas a hepática comum e a esplênica, sendo a gástrica esquerda um ramo direto da artéria aorta. Ok? Estava tentando me lembrar aqui, existe um trabalho antigo de um brasileiro que é o que tem a maior amostragem sobre tronco celíaco, e eu me esqueci agora completamente, o que é vergonhoso para um brasileiro. Mas eu vou me lembrar e depois eu volto a falar para vocês. Eu acho que ele tinha até não sei se ele tinha um título de nobreza, barão de alguma coisa, mas eu vou lembrar. Muito bem. Aqui o tronco celíaco, né? Novamente, só mostrando para vocês a riqueza com que ele vai emitindo, a esplênica vai emitindo ramos para o pâncreas, né? Tá vendo? Vai emitindo seus raminhos aqui para o pâncreas, depois aqui a gastromental, ok? E ela emite também uns ramos gástricos curtos aqui, ó, para o fundo do estômago, tá certo? Muito bem, meus amigos. Aí é interessante, aqui embaixo, ó, isso aqui é o tronco celíaco. E logo aqui, ó, isso aqui eu vou mostrar ainda melhor adiante, é a mesentérica. Mesentérica superior. Lembram da anastomose que eu falei? Você vê, aqui, ó, saindo aqui da gastrodenal, ó, eu tenho esses raminhos aqui, que são as pancreático-duodenais. São pancreático-duodenais superiores, tá? Tem um ramo, elas estão passando aqui por trás do duodeno, aí quando chega aqui, uma vai passar pela frente e outra vai passar por trás, a gente está vendo aqui por transparência, da cabeça do pâncreas. Pancreático-duodenais superiores, anterior e posterior, tá? E aqui embaixo, ó, logo um dos primeiros ramos aqui da mesentérica superior, ó, pancreático-duodenal inferior. Essas são as superiores, essa é inferior, que vai se dividir também em um ramo posterior e um anterior, que vão então fazer anastomose com os ramos, com essas pancreático-duodenais superiores. Com isso, há uma anastomose entre mesentérica inferior e tronco celíaco, em torno da cabeça do pâncreas. Tá certo? Aqui uma arteriografia, ó, mostrando então aqui o tronco celíaco, ó. Então, o tronco celíaco, emitindo aqui, ó, uma gástrica esquerda mais fininha aqui, estão vendo? E se dividindo em hepática comum e esplênica, que vai aqui para o baço, né? Vai aqui para o baço, né? Provavelmente isso aqui é uma gastromental esquerda, ó, tá vendo? Do lado de cá, ó, a hepática comum vai dar a gastroduodenal, né? Vai dar, aqui não está aparecendo, talvez isso aqui seja a gástrica direita, né? E aqui para baixo, ó, aquelas pancreático-duodenais, tá vendo? As duas que vêm lá do tronco celíaco e a que vem aqui da mesentérica, tá certo? Então, aqui hepática comum e aqui hepática própria. A distribuição aqui desses vasos no interior do baço e também aqui a sua distribuição no interior do fígado. Olha que a hepática própria vai dar origem a uma hepática direita, uma hepática esquerda e uma hepática direita, já dentro do fígado. Mesentérica é superior e inferior. Então, nós vemos aqui a aorta abdominal, aqui o tronco celíaco, que acabamos de ver. Abaixo, então, a gente vai ver a mesentérica superior, logo abaixo dela as renais. Então, a mesentérica superior, os ramos que ela vai dar, ó, esses que nós acabamos de ver, os pancreáticos duodenais, né, e vindo em direção ao pâncreas, que estaria aqui. Depois, ela vai dar ramos que vão vascularizar o intestino delgado, jejúnio e ilho. Então, são os ramos jejunais e os ramos ileais, que vêm vascularizar o jejúnio e o ilho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o final do intestino delgado, é o ilho, ó, indo terminar aqui no seco, que é o início do intestino grosso. O intestino grosso começa aqui com o seco, sobe pelo colo, parte ascendente do colo, parte transversa que foi cortada, ó, mas se continua aqui, e depois a parte descendente aqui, e depois o sigmoide. Do lado de cá a gente não está vendo, porque isso aqui, ó, o jejúnio ele foi todo deslocado para esse lado, então está cobrindo ali o colo transverso. O colo descendente, né, e o colo transverso foi cortado.
Então, nós vemos aqui as jejunais e as ileais, né? E depois vemos aqui, ó, aquelas que vão para o colo. Ó. Nós temos aqui a artéria cólica média, ó, vai se continuar aqui, a cólica média. Tá? Nós temos aqui, ó, a cólica direita. A cólica direita, desculpa. Isso aqui é a cólica direita, ó. Isso aqui é a cólica direita. Lógico, vindo aqui para o lado direito, cólica direita. Isso aqui, ó, é a cólica média, que vai continuar aqui, ó, e vem para cima aqui, para o colo transverso. E essa aqui é a iliocólica, que vai dar uma parte aqui para a porção final do ilho e uma parte aqui para a parte inicial do colo. Tá? Então, o colo, dessa forma, a mesentérica superior, ela vai ajudar a irrigar o pâncreas, ela vai irrigar todo o jejum e o ilho, né? A maior parte, 90% do intestino delgado, e ela vai irrigar a parte direita do intestino grosso. Tá? Do lado esquerdo aqui, ó, nós estamos vendo a mesentérica inferior. Aqui está a mesentérica superior, aqui está a mesentérica inferior. A mesentérica inferior vai irrigar o que sobra, que é a parte esquerda dos colos. Então, ela vai dar esse ramo aqui, ó, que é a cólica esquerda, né? Lembra que a mesentérica superior dá a cólica direita e a cólica média, né? Para a parte direita do colo e para a parte transversa dele. A mesentérica inferior dá a cólica esquerda, que vai pegar um pouquinho aqui do ângulo, né, de transição do colo transverso para o colo descendente, e das artérias sigmoides aqui, que vão para o colo sigmoide, e da artéria retal superior, que vai para a parte superior do reto. Tá certo, pessoal? E vejam aqui, ó, elas se distribuem em arcadas, e todas essas arcadas vão se anastomosando, tá vendo? Ó? Essa anastomose é que é aquela arcada, tá vendo aqui? Ó? Olha aqui, ó. É a chamada arcada marginal, tudo isso aqui, ó, que acaba comunicando toda essa vascularização. Ok? Aqui a arteriografia desses vasos, ó. Esse aqui da mesentérica superior, tá vendo? Aqui está a sombra da coluna vertebral, aqui está a mesentérica superior, dando a cólica média aqui, ó, tá vendo? Dando a cólica direita aqui, ó. Aqui, e essa aqui é a iliocólica, que vem cá para baixo, né? Se distribuir para o ilho, para a junção ilho-secal aqui. Né? E aqui, ó, as artérias ileais, aqui as artérias jejunais. Ok? Aqui, na parte inferior, a mesentérica, aqui a mesentérica inferior, ó. Mesentérica inferior aqui, ó. Tá vendo? Mesentérica inferior, dando a cólica esquerda, ó, que vai caminhar aqui para cima, vai se juntar com os ramos aqui da mesentérica, né? Olha aqui aquela marginal do colo, que eu falei para vocês, que vai margeando tudo isso aqui e juntando essas duas vascularizações. Aqui embaixo, essa aqui é a cólica esquerda, com ramo ascendente e descendente. Aqui embaixo as artérias sigmoides, né? Tá vendo? Essas aqui mais irregulares são as sigmoides. E essa aqui é como se fosse uma continuação da mesentérica, é a retal superior. Ok? Então está aqui, ó, mostrando as artérias retais, né? Aqui é uma vista posterior, é até interessante. A gente está vendo por trás, tá vendo? Ó? Nós vemos que são as espinhas ilíacas posteriores, superior e inferior, né? Então a gente está olhando por trás aqui, a parte posterior da aorta abdominal. Olha aqui a sacral mediana, como ela sai de trás, tá vendo? E desce aqui. A gente só vê ela quando ela passa aqui, quando olha pela frente. Então, aqui está a mesentérica inferior, dando seus diversos ramos, né? E a continuação dela, né, inferior, mais inferior aqui, é a retal superior, que vai abordar o reto superiormente aqui, ó. E no reto vai fazer uma anastomose com a artéria retal média, ó, que é derivada da ilíaca interna, e com a retal inferior, que é um derivado da pudenda interna, que é um ramo da ilíaca interna. Então, com isso, eu estabeleço uma circulação colateral possível entre mesentérica inferior e ilíaca interna. Ok? Muito bem. Aqui um esquema, então, mostrando a divisão final, como que a aorta abdominal, depois de dar todos esses ramos, o que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir, vai se bifurcar, né? No nível mais ou menos de L4,
Aqui está L5, aqui está L4. Ela está aqui ela está se bifurcando em ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Cada ilíaca comum vai se dividir em uma ilíaca externa e uma ilíaca interna. Então, está aqui, ó, a ilíaca comum direita se dividindo em uma ilíaca externa, ó, que vai em direção aqui à coxa, membro inferior, e uma ilíaca interna que vai permanecer aqui no interior da pelve. Tá? A ilíaca interna ela vai se destinar a vascularizar as estruturas de parede da pelve e as vísceras que ficam no seu interior e a genitália externa. Tá? Então vejam aqui, ó, normalmente o que acontece com a ilíaca interna é isso aqui. Ela caminha um trajeto curto e logo se divide em dois troncos. Um tronco mais posterior, ó, como está mostrado aqui, e um tronco mais anterior, como está mostrado aqui. O tronco posterior é um tronco puramente parietal. Ela só emite ramos para as paredes da pelve. O tronco anterior ele é visceral parietal. Ele tanto emite ramos para as vísceras pélvicas, quanto emite ramos para a parede. Então vejam aqui, ó. O tronco posterior vai emitir uma artéria chamada íleo lombar, né, que vai subir, ó. Esse íleo aqui é com I, é de osso ilíaco, ela sobe em direção à pelve, né? Então, é íleo lombar, vai vascularizar aqui a parte mais superior da pelve e uma parte da região lombar. Ela dá um ramo que é chamado de artéria sacral lateral. Essa sacral lateral ela vai se anastomosar com os ramos da sacral mediana, aqui que veio da aorta. Tá? Então, sacral lateral. A sacral mediana vem descendo aqui no meio do sacro e a sacral lateral vem acompanhando paralelamente e lateralmente a ela. E a continuação desse tronco posterior é a artéria glútea superior. Ok? O tronco anterior, que é víscero-parietal, ele vai dar origem a ramos, alguns ramos comuns ao homem e à mulher, e, obviamente, alguns ramos para o homem e outros ramos para a mulher. Então, por exemplo, ele dá, como ramos comuns, a artéria umbilical. Ó, tá vendo? Aquela artéria umbilical que vai para a cicatriz umbilical, que antes fazia a comunicação, né, com a placenta, ela sai daqui da ilíaca. Como deixa de passar sangue no interior dela, porque não há mais comunicação com a placenta, ela vai virando um cordão fibroso, né, aquele ligamento que vai ali para a parede anterior, que nós já vimos, né? Mas logo no iniciozinho dela, ela ainda permanece com circulação. Só depois é que ela vira um cordão fibroso. Então, nessa parte inicial dela, logo que ela sai da ilíaca, passa sangue e, inclusive, ela dá um ramo, que é a artéria vesical superior. Tá? A artéria vesical superior, ó, tá vendo aqui? Ó, ela sai daqui e ela própria, às vezes, emite um ramo, às vezes esse ramo é da própria umbilical, que no homem é a artéria do deferente. Mas a artéria vesical superior, ela vai sair daqui, tanto no homem quanto na mulher, da artéria umbilical. Depois que da vesical superior, a artéria umbilical vira um cordão fibroso. Tá? Um outro ramo que é comum aos sexos é essa aqui, ó, é a artéria obturatória. Ela sai daqui, ó, e vai, tá vendo aqui? O forame obturado está aqui, ó, obturado pelo músculo obturador interno aqui, quando a gente olha por dentro. Ela vai passar pelo forame obturado, em direção à parte medial da coxa, tá? E aos músculos, para irrigar os músculos da parte medial da coxa. Artéria obturatória, ok? Depois ele vai continuar aqui, ó, vai dar esse ramo aqui, que é a artéria vesical inferior, a parte inferior da bexiga. Vai continuar, vai dar esse ramo aqui, ó, que é menos calibroso, mas tem um trajeto semelhante à glútea superior, tá vendo? Mais abaixo dele é a glútea inferior. Tá? Todas as duas vão perfurar isso aqui, eu vou mostrar depois, e vão aqui para a região glútea, para a parte posterior das nádegas. Né? Depois, então, ela vai continuar, ela vai emitir a retal média, e a continuação dela vai ser a artéria pudenda interna, tá? Que vai passar, vai sair aqui da pelve, vai passar pelo canal pudendo e vai chegar ao períneo para irrigar as estruturas perineais. Tá? Se você estiver lidando, por exemplo, com sexo feminino, você ainda vai ver aqui, ó, principalmente a artéria uterina.
Tá? A artéria vaginal, às vezes, é ramo da ilíaca interna, às vezes é ramo da própria pudenda interna. Mas o principal diferencial é a artéria uterina, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, um homem, né? Uma pelve de um homem, então a gente vê aqui os vasos. Ó. No tronco posterior, ilho lombar, sacral lateral e a glútea superior. No tronco anterior, umbilical, ó, dando a vesical superior, tá? Aqui a obturatória, ok? Aqui a vesical inferior, tá? Aqui a retal média, tá? Glútea inferior e a continuação aqui dela, ó, a pudenda interna. Tá certo? Numa mulher, olha aqui, ó, os mesmos vasos, a diferença é o quê? É isso aqui, ó, o útero, tá vendo? Aqui está a bexiga, aqui está o útero curvado. Então, nós vamos ter aqui a artéria uterina, tá? A artéria uterina é interessante, ela foi cortada aqui. Ela aborda o útero, ó. Quando ela chega aqui, ela emite um ramo para a vagina e um outro para o útero. Olha o ramo uterino, como ele é todo, ó, ele vai fazendo curvas, tá vendo? Ele é helicoidal. Por quê? Porque esse útero, se a mulher engravidar, ele vai crescer, vai lá para cima. E se a artéria não tivesse essas sobras, por ser helicoidal, se ela fosse um vaso reto como esse aqui, ela ia se romper. Então, ela tem essa característica que permite que ela acompanhe a expansão do útero, né? E aqui está aparecendo a artéria vaginal, ó, como um ramo aqui. Se nós considerarmos isso aqui ainda como ilíaca interna, da ilíaca interna, se nós considerarmos aqui que nessa divisão aqui já foi dividido em artéria glútea inferior e a pudenda interna da pudenda interna. Aqui está parecendo que não, porque você vê aqui ainda a retal médio, ó, tá vendo? Então, ele está sendo mostrado mais aqui como um ramo da ilíaca interna, ok? Muito bem, mas o principal diferencial é a uterina, realmente. E aqui uma vista posterior, né? Só que agora não estamos mais na cavidade pélvica, né? Nós estamos olhando a região glútea, estamos olhando por trás da pessoa. Então, nós vemos aqui a região glútea, foi retirado aqui o músculo glúteo máximo e o glúteo médio. Nós estamos vendo, então, os músculos mais internos da região, né? Que são o glúteo mínimo, esse músculo aqui, que é o piriforme, né? A gente ainda vai falar sobre musculatura de membro inferior, não estou esquecendo, não. Aqui, ó, os gêmeos, superior e inferior, e aqui o obturador interno, aqui o quadrado. O que nos interessa agora aí? Esse músculo aqui, ó, piriforme. Na margem superior do piriforme, entre ela e o glúteo mínimo aqui, eu tenho a saída aqui, ó, da glútea superior, tá vendo? Ó, se distribuindo, vascularizando toda essa região aqui, tá? A parede. E aqui, na margem inferior, entre a margem inferior do piriforme e a margem superior do gêmeo superior, eu vou ter a saída aqui da glútea inferior, tá vendo? Ó? Aliás, aqui junto com o nervo isquiático. Então, a glútea inferior e a glútea superior margeiam superior e inferiormente o músculo piriforme. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, esses são os ramos da artéria ilíaca interna. Aqui uma arteriografia, ó, mostrando a aorta abdominal, ilíaca comum esquerda, ilíaca comum direita. Interessante aqui, ó, um estreitamento, uma estenose da artéria ilíaca comum direita, né? Com uma certa expressão, né? Você vê que essa aqui, lado de cá é mais calibroso, esse lado aqui é menos calibroso. Não sei se esse paciente tinha alguma sintomatologia. Geralmente, quando o paciente tem sintomatologia de deficiência de vascularização de membro inferior, ele apresenta a chamada claudicação intermitente. Ele anda, começa a sentir dor no membro inferior, e aí ele para. Ele para, aí a dor vai passando, né? Porque aí a musculatura que não está sendo exercitada precisa de menos sangue. Aí ele começa a andar de novo, daqui a pouco começa a sentir a dor. Então, isso é intermitente. Nesse caso, você tem que avaliar essa vascularização do membro inferior, que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, para finalizar aqui nossa aula, o último segmento, o membro inferior. Conforme nós vimos aqui, a aorta abdominal se divide em ilíacas comuns direita e esquerda, né? A ilíaca comum vai se dividir em ilíaca interna, que está mostrada aqui, e ilíaca externa, né?
Está mostrado aqui nessa cor mais amarelada. A ilíaca externa, o que vai acontecer? Ela vai caminhar aqui pela pelve, né? Quando chegar aqui nesse ponto aqui, ó, se você palpar essa parte mais pontiaguda aqui que se projeta anteriormente no abdômen, que são as espinhas ilíacas anteriores e superiores, e indo em direção inferior e medial, palpar a sínfise púbica, entre essas duas se estende um ligamento, que é o ligamento inguinal. O professor Luciano mostrou na aula dele sobre a região inguinal. Por baixo desse ligamento passa a artéria ilíaca externa. No momento em que ela atravessa por baixo desse ligamento e sai aqui, no nível inferior a ele, ela é chamada então de artéria femoral. Isso está no nível da cabeça do fêmur. Tá? Então ela vai caminhar pela coxa. Quando chega aqui na altura do terço final aqui da coxa, ela entra num canal dos adutores e vai indo para trás. Ela vai saindo da parte anterior e vai caminhando para trás e medialmente e lateralmente, né? Até que ela vai sair aqui, ó, aqui é uma vista posterior, tá vendo? Aqui a gente está vendo pela frente e estamos vendo por trás, ó. Aqui o joelho com a patela, ó, visto pela frente. Aqui nós estamos vendo os côndilos femorais, né? Que é a fossa intercondilar. Então isso aqui é a região atrás do joelho, a região posterior, que é a chamada região poplítea. Quando ela atravessa o hiato aqui, ó, do canal dos adutores, ela passa para trás e ela é chamada, então, de artéria poplítea. Então, a poplítea é a continuação da femoral, ok? A poplítea, então, ela vai caminhar aqui por trás e vai chegar na parte posterior aqui da perna. Quando ela chega nessa parte posterior da perna, ela se divide em dois vasos, chamados de tibiais. Tá? Um mais lateral, que é a tibial anterior, e um mais medial, que é a tibial posterior. A tibial anterior é assim chamada porque ela, tá vendo? Isso aqui é a membrana interóssea, ó, entre a tíbia e a fíbula. Ela perfura essa membrana e vem sair aqui na parte anterior, ó, tibial anterior, e vai caminhar em direção ao pé anteriormente. Tá? Quando chega aqui na região do dorso do pé, ela é chamada de artéria dorsal do pé. A tibial posterior não vai se anteriorizar, vai continuar posterior aqui. Vai caminhar um pouquinho e vai emitir um ramo lateral, que é a artéria fibular. Então, vai continuar descendo medialmente aqui, acompanhada em paralelo, lateralmente, pela artéria fibular. A tibial posterior vai descer, vai passar por trás do maléolo medial, você consegue palpar ela ali atrás do maléolo medial. E quando chegar aqui, próximo à planta do pé, vai se dividir em dois ramos na planta do pé, plantar medial e plantar lateral. Vamos ver isso com detalhes. Duas coisas que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui, que são erros de nomenclatura que são muito cometidos pelos médicos, pelos cirurgiões vasculares, pelos radiologistas, e esse descaso deles, às vezes, com a anatomia, acaba acarretando confusão. E essas confusões podem ter repercussões clínicas e cirúrgicas, né? Então, é bom a gente falar certo e todo mundo falar a mesma língua. Por isso que existe a nomenclatura anatômica. Como eu mostrei para vocês, ó, a femoral, ela desce aqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, logo no início, ela emite um ramo posterior, que é a chamada femoral profunda. Tá vendo? É um ramo que rivaliza com ela em calibre. Às vezes eles têm o mesmo calibre. Tá? É a femoral profunda. Ela se dirige mais posteriormente, principalmente para a musculatura posterior. Ok? Então, eu tenho a femoral descendo aqui, ó, depois se transformando em poplítea. No início, ela dá a femoral profunda. É muito comum o cirurgião vascular e radiologista falar o seguinte: isso aqui é a femoral, que se divide em femoral superficial e femoral profunda. Não. A femoral não se divide em femoral superficial e femoral profunda. O que ele chama de femoral superficial é a femoral, que desde aqui em cima até aqui embaixo é femoral. E ela emite a femoral profunda. Então, não existe femoral superficial e femoral profunda. Existe femoral e femoral profunda. Ok? Guardem isso e corrijam as pessoas que falarem errado para vocês. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, isso aqui a artéria dorsal do pé, antigamente era chamada de artéria pediosa.
Tá? Então, a palpação dela era o pulso pedioso. Isso aí se fala muito até hoje, mas é artéria dorsal do pé, não é pediosa. Ok? Muito bem, pessoal. O que é interessante também de chamar a atenção aqui? Ó? Os pontos onde você pode palpar esses vasos. Porque, às vezes, como eu falei para vocês, o paciente apresenta uma sintomatologia de dor, né? Uma claudicação intermitente. Então, você pode desconfiar que haja uma obstrução ao fluxo do sangue por esse sistema femoral. Né? Agora, aonde? É claro que o exame final vai ser um exame de imagem, vai ser um Doppler que vai te mostrar, mas você já pode orientar o Doppler, inclusive, através do exame físico que tem que ser feito. Você palpa a artéria femoral aqui, ó, nesse ponto. Né? Se você palpar com um dedo, por exemplo, indicador aqui, ó, né? O indicador lá na espinha ilíaca anterosuperior, ok? O polegar, ó, lá na sínfise púbica, no meio disso aqui, né? Você vai ter o ponto onde a femoral tá, a ilíaca está cruzando ali e passa a ser chamada de femoral. Então, se você palpar ali no meio, você sente o pulso da femoral. Assim como se você palpar mais para baixo um pouco, na margem medial do músculo sartório, você também sente o pulso da femoral. Aqui em cima, ó, tem osso embaixo dela. Então, se você palpar ali com força, você espreme a femoral contra o osso e para, por exemplo, um sangramento. Né? Se tiver uma ruptura abaixo daquele ponto ali, você interrompe um sangramento até o paciente chegar a um pronto-socorro para receber os cuidados adequados e salva a vida do paciente. Obviamente, vai ser uma palpação profunda e dolorosa para o paciente. Né? Nada do outro mundo, mas vai ser uma palpação, não é um carinho, é apertar com força mesmo, até você não deixar de sentir o pulso. Se você for descendo, então, aqui, você palpa ela um pouco, né, medialmente ao sartório. Cá atrás, ó, na região poplítea, você também sente o pulso dessa artéria poplítea. Então, se você sente pulso aqui, ó, e não sente mais aqui, aqui a obstrução está nesse trajeto. Se você sente o pulso aqui, sente aqui, não tem obstrução aqui nesse trajeto. Aí você parte para onde? Você vai partir para explorar a tibial posterior, aonde? No sulco retromalleolar. Você vai lá atrás do malholo medial que você palpa a tibial posterior. Assim como você sente na tibial anterior aqui, ó, no pulso da dorsal do pé. Palpa ali no dorso do pé, você sente o pulso. Depois tentem palpar em algumas vítimas aí em casa, que vocês vão conseguir fazer essa palpação. Demora, alguns são mais difíceis. Esse, por exemplo, dorsal do pé aqui é bem fácil, né? Esse também aqui, atrás do malholo medial, é bem fácil. A poplite já é mais difícil. A femoral, nesse ponto aqui, é fácil. Aqui em cima é mais difícil. Mas você consegue. Se insistindo, insistindo, você consegue, tá? Muito bem. Então, esses são pulsos palpáveis, né, da vascularização do membro inferior. Aqui, figuras mais artísticas, um pouco, né? Então, nós vemos aqui a aorta ilíaca comum, direita e esquerda, ilíaca interna e ilíaca externa. Passando aqui, ó, por baixo do ligamento inguinal e então femoral. A femoral logo dando aqui, ó, a femoral profunda e continuando para cá. Chama a atenção, tem vários ramos aqui, epigástrica superficial, epigástrica inferior, circunflexas ilíacas e tal. Depois vocês olhem isso nos livros. Vamos chamar a atenção mesmo do que é mais importante. Ó. Logo que a femoral profunda ela tem início aqui, ó, isso aqui está mais ou menos no nível do colo do fêmur, tá vendo? Ela dá dois ramos, ó, tá vendo? Esse aqui que vai passar lateralmente e esse outro aqui, ó, que vai passar medialmente. São chamadas de circunflexas femorais. Circunflexa femoral medial, circunflexa femoral lateral. Ó. Elas abraçam o colo do fêmur. As fraturas de colo do fêmur, que são fraturas mais comuns no idoso, né, você pode ter lesão desses vasos. Se você tiver lesão, né, uma das coisas que pode acontecer é uma dificuldade da consolidação do osso depois. Tá? Problemas na cabeça do fêmur, enfim, hematomas, etc. Então, essa anatomia é uma anatomia que tem que ser conhecida. Okay? A femoral, então, ela continua descendo aqui, ó,
e entra no canal dos adutores se posteriorizando. Tá vendo? Aqui você está vendo ela por transparência, que ela está passando por trás. Ó, e dá origem, então, à poplítea aqui. Está aqui a poplítea. A poplítea ela vai se dividir depois, mais ou menos uns 1 a 2 centímetros abaixo da articulação do joelho, em um ramo que vai para a parte da frente, que é a tibial anterior, e um ramo que vai continuar posteriormente, que é a tibial posterior. Ok? A tibial posterior vai dar um ramo fibular que vai caminhar paralelamente e lateralmente a ela. E a própria tibial posterior vai continuar, vai passar aqui por trás do maléolo medial, ó, onde ela pode ser palpada, e depois, então, ela vai para a planta do pé, ó, ela aqui, e vai se dividir em 2 artérias plantares, plantar medial e plantar lateral. A plantar lateral vai ter como ramo terminal essa artéria arqueada aqui, ó, que vai formar, junto com o ramo da plantar medial, esse arco plantar profundo, de onde vão sair as artérias metatarsais plantares, e destas as artérias digitais plantares comuns, e depois das digitais plantares comuns às digitais próprias. Num mecanismo muito semelhante àquele da mão, que nós já vimos, né, na aula passada. A artéria tibial anterior, ó, aqui está melhor demonstrada, aqui está a membrana interóssea, né, entre a tíbia e a fíbula, ela perfura a membrana interóssea em direção anterior e vai sair aqui anteriormente. Ó. Vai descer bem no meio aqui, ó, e vai entre os músculos dessa região anterior e vai, então, na altura aqui do dorso do pé, dar origem à artéria dorsal do pé, que pode muito bem ser palpada aqui, que forma aqui, ó, junto com uma artéria arqueada aqui, que vai formar um arco também aqui na parte dorsal do pé, tá? Dando ramos metatarsais dorsais, assim como essa aqui dava os metatarsais plantares. Chamamos atenção para isso aqui também, ó. Reparem, saindo aqui, ó, da poplítea, acima da articulação do joelho, artérias laterais do joelho e medial, superiores, tá? E abaixo aqui da articulação do joelho, ó, artérias laterais e mediais inferiores. Esses vasos, ó, conforme a gente pode ver aqui atrás e aqui na frente, formam uma rede periarticular que protege essa articulação e faz uma circulação colateral, né, entre esses trechos aqui da artéria poplítea. Ok? Muito bem, pessoal. Aqui mostrando para vocês um detalhe daquele ponto, né? Então está aqui, ó, isso aqui é o acetábulo, né? Aqui está a sínfise púbica, né? Aqui está, ó, o ramo isquiopubiano, tá vendo? Aqui o ligamento inguinal, ó, ligamento inguinal, tá? Vindo até aqui. Então vejam aqui, passando por baixo do ligamento inguinal, ó, a artéria femoral e a veia femoral. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, você vê, está próximo do osso. Se você comprimir aqui, ó, você consegue espremer essa artéria aqui contra o osso. Tá? Então, você bota um dedo aqui, ó, o polegar, na sínfise púbica, né? O dedo mínimo aqui na espinha ilíaca anterosuperior, aqui no ponto médio entre eles vai estar, então, essa artéria. E essa artéria ela pode ser comprimida ali naquela região com força, né? Contra esse ramo isquiopubiano aqui. Tá? E você, então, interrompe um sangramento naquela região. Ok? Aqui uma visão um pouco mais topográfica, né, mostrando a relação com os músculos, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, isso aqui são os músculos da região anterior. Né? Nós temos aqui o quadríceps, mas nós temos esse músculo que se estende desde a espinha ilíaca anterosuperior, ó, em sentido diagonal, tá vendo? Ele, de lateral para medial, vai até se posteriorizar aqui na altura do joelho. Chama-se sartório esse músculo. Na margem medial dele, ó, você vai palpar a artéria femoral. Bem palpável aqui, tá? Nessa região aqui triangular aqui, ó. Essa região triangular que nós estamos vendo aqui, ó, chamada de trígono femoral, tá certo? Então tá aqui, se eu cortar esse músculo aqui e retirar, ó, eu vejo
bem aqui, ó, a artéria continuando, ela foi cortada aqui também, mas eu vejo bem esse ramo dela que só aparece no início aqui, ó, e aqui aparece bem melhor, ó, que é a femoral profunda, tá vendo? Dando seus raminhos aqui em direção à musculatura dessa região. Ok? Mostrando aqui uma circunflexa, mas mostrando principalmente que a femoral que foi cortada aqui, ó, ela vai descer e nesse ponto aqui, ó, que são os músculos adutores, ela vai entrar no canal dos adutores e vai desaparecer aqui da frente, porque ela vai ter um trajeto para trás agora, um trajeto em direção posterior. Só indo aparecer aqui atrás, ó, depois que ela passa pelo hiato aqui dos adutores, ela vai sair aqui na região posterior, como artéria poplítea. Artéria poplítea, tá? A artéria poplítea, ó, passando aqui, tá vendo? A artéria poplítea, dando aqueles ramos que vão fazer aquela rede periarticular no joelho, né? Aqui, aliás, né? Nesse ponto aqui, ó, ela se dividindo já, tá vendo aqui, ó, em uma tibial anterior e uma tibial posterior. A tibial posterior vai se dividir, ó, vai dar um ramo fibular, que vai caminhar lateralmente, e vai continuar posteriormente, ó, até passar aqui por trás do maléolo. Ok? Aqui, ó, a tibial posterior, tá? Indo se dividir aqui nos seus ramos plantares, tá? Plantar lateral e o plantar medial. Aqui eles aparecem bem na planta do pé, ó. Plantar medial e plantar lateral. Olha mais ou menos aqui tridimensionalmente que esse ramo aqui está mais superficial do que esse, tá vendo? Entre eles tem diversos músculos aqui, né? A gente vai chamar atenção disso, que numa figura de um corte a gente vai ver uma aplicação importante disso. Aqui, ó, a tibial anterior entre os músculos, ó, tibial anterior e aqui o músculo extensor longo do hálux, tá vendo? Ó, ela passa bem aqui entre eles. Quando chega aqui, ó, quando você levanta assim o hálux e o resto dos dedos, você vê que tem um tendão vindo para o hálux e um tendão indo para o resto aqui. São vários tendões, mas você vê aquele que é mais medial. Entre esses dois tendões que sobressaem, você palpa a artéria dorsal do pé aqui, ó, tá? Se vocês não palparem a artéria dorsal do pé e o paciente tiver sintomas, você pode pensar numa obstrução. Se você simplesmente não palpar a artéria dorsal do pé e o paciente não tiver sintomas, em torno de 8 a 10% das pessoas não têm artéria dorsal do pé. Tá? É um achado anatômico que acontece com uma frequência considerável. Não quer dizer nada. Então, está aqui a dorsal, a tibial anterior, ó, e aqui a dorsal do pé, tá vendo? Dando aquela arqueada que eu falei para vocês, fazendo aquele arco aqui também protetor, ó, tá vendo? As metatarsais dorsais, as digitais comuns e aqui as digitais próprias. Muito semelhante ao plano ao arranjo da mão, né? Na mão é mais aperfeiçoado, tem mais de um arco, palmar e tem um arco dorsal que se comunicam, mas é semelhante. Então aqui, ó, uma arteriografia mostrando a femoral, tá vendo? A poplítea, né? Aqueles ramos mediais que vão formar aquele arco. Aqui a tibial se dividindo em tibial posterior e tibial anterior, ó. A tibial posterior caminhando aqui, dando a fibular, tá? Ó, continuando aqui a tibial posterior, passando aqui por trás do maléolo, se dividindo em plantares. Plantar lateral e plantar medial. Ok? Aqui a continuação da tibial anterior, a dorsal do pé. Tá certo? Então, a dorsal do pé pode ser palpada aqui, ó, como está sendo mostrado aqui, ó, dorsal do pé. Pode ser palpada aqui, pode ser palpado um pouquinho mais para cá também. Tá certo? Ok, pessoal? Tá vendo? Aqui ele está um pouco mais realista do que esse aqui. Tá vendo? Isso aqui é o extensor longo do hálux, ó, que vem aqui. Esse que você está vendo no relevo aqui, ó. E aqui é o extensor comum dos dedos aqui, é o mais medial deles. Normalmente você palpa ela mais aqui, assim, ó, entre eles, conforme ele está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ok? Aqui um corte, ó, vários cortes, um passando pela coxa aqui, né? Onde a gente vê aqui o fêmur, os músculos anteriores, aquele músculo sartório, ó, tá vendo? E aqui, então, ó, a artéria femoral, que se relaciona com ele, tá? Mais profundamente aqui, ó,
artéria femoral profunda. Ok? Aqui, ó, um corte passando pelo nível do joelho. Você vê aqui a patela. Isso é a articulação do joelho, ó. Aqui a poplítea, tá vendo? Bem calibrosa aqui, igual a femoral. Ó. Artéria poplítea. Tá certo? Aqui um corte na perna, ó. A gente está vendo aqui a tíbia e está vendo a fíbula, né? Então você vê aqui, ó, tibial anterior, tibial posterior e aqui fibular. Mais perto da fíbula, tibial posterior e tibial anterior, mais perto da tíbia. Esse aqui mais lateral, esse aqui mais medial, ok? E aqui um corte passando pelo pé, né? Aqui está a parte dorsal do pé, aqui está a parte plantar, tá? Parte de baixo, plantar, parte de cima, dorsal. Então aqui, ó, a dorsal do pé, tá vendo aqui, ó? Ela é bem superficial, a dorsal do pé, você palpa. E aqui, ó, posteriormente, você vê aqui, ó, isso aqui é o arco plantar profundo, aqui plantar lateral, aqui plantar medial, né? Aqui aquele arco que eles vão fazer, mas você vê aqui os níveis, tá vendo? Ó? São níveis em termos de profundidade diferentes. Então, as feridas perfurantes aqui no pé, elas são muito difíceis de você conter a hemorragia, né? Você tem que conhecer essa anatomia, porque os planos vasculares não são como aqui, por exemplo, ó, que está num plano só anteriormente e praticamente no mesmo plano posteriormente. São em vários planos. Então, você tem que entrar ali e procurar o que está sangrando para fechar. Então, é muito interessante você conhecer essa anatomia, principalmente a relação dos planos musculares dessa região com os planos vasculares. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, né, em relação a essa vascularização da pelve, vascularização do abdômen, né, e vascularização do membro inferior, é exatamente isso aí. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no nosso bate-papo, se tem alguma pergunta, né? Então, vamos lá. Como conseguimos perceber um aneurisma por ausculta? Às vezes o aneurisma ele provoca sopros, né? E se você ouve um sopro ali no abdômen, você pode pensar na possibilidade de um aneurisma, tá? O fígado, mesmo estando mais lateralmente, também é irrigado por uma artéria anterior, daqueles planos vasculares. Porque ele também tem outras funções que não... porque ele também tem outras funções que não digestórias, né? Não sei se é exatamente por isso. Na realidade, aquela divisão é entre artérias que saem anteriormente e se dirigem à víscera, de forma ímpar, e artérias que saem lateralmente, estão de forma par, e se dirigem a vísceras. Por acaso, essas vão para vísceras endócrinas e as outras vão para vísceras gastrointestinais. Tá? Não tem nenhuma razão específica para isso. Quando posso chamar uma estrutura arterial de tronco? Tronco é específico. Em anatomia, você tem tronco para duas estruturas só. Tronco bracocefálico e tronco celíaco, só. E mais nada. Geralmente, a gente, quando tem assim uma artéria que significativamente ela se divide em duas, por exemplo, aquela tibial posterior ali, eu esqueci até de falar, eu acho que eu falei, tem muita gente que chama aquilo de tronco tíbio fibular, porque ela dá a tibial posterior e a fibular. Né? A terminologia anatômica, não. A terminologia anatômica chama aquela de tibial posterior, que emite o ramo fibular. Então, tronco é algo que dá origem a ramos, né? Mas, oficialmente, em anatomia só tem o tronco bracocefálico e o tronco celíaco, pelo menos que eu me lembre. Imagino que as anastomoses não protejam 100%, mas existem casos em que uma anastomose consiga suprir todo o sangue necessário para uma determinada região ou órgão? Sim, plenamente. Né? Isso aí vai depender quase sempre da velocidade com que a obstrução é construída, né? Com a qual a obstrução é construída. Então, uma obstrução que é construída parcialmente, as anastomoses que representam circulações colaterais potenciais, elas vão se estabelecendo.
até o ponto em que essa obstrução pode ser totalmente, existia totalmente 100%, e você estabeleceu um nível 100% satisfatório de circulação colateral. E não é assim uma coisa crônica que tem que demorar anos, não. É um espaço de tempo menor. Eu dei um exemplo para você até da minha cunhada, que fez uma obstrução da artéria braquial por um tumor que cresceu em, sei lá, em 6 meses, 8 meses. Né? Obstruiu totalmente, você não via mais a braquial na tomografia. E ela não tinha nenhuma queixa de vascularização. Inclusive, a braquial foi até ligada na cirurgia, né? Sem nenhum problema. Tá? Então, pode sim. Na imagem de TC, como é possível que a aorta visualizada seja torácica se o estômago e o fígado aparecem? Eles não estão localizados abaixo do diafragma, onde a aorta passa a ser abdominal? Vocês vão entender isso melhor nas aulas de radiológica. Mas existe aqui na transição do tórax para o abdômen uma área tóraco-abdominal, onde lembra, o diafragma ele é assim, ó, ele faz uma cúpula, tá? E entre o diafragma e a parede aqui, ó, tem um espaço. Então, os pulmões descem nesse espaço. Como isso é uma cúpula, pensa nessa parte de cada cúpula aqui, ó, cavidade torácica passando lateralmente a ela e cavidade abdominal medialmente a ela. Então, se eu faço um corte nessa região aqui, ó, final do tórax e inicial do abdômen, eu vou cortar a cavidade torácica e vou cortar a cavidade abdominal. Por isso é que uma perfuração nessa região, seja ela pelo tórax ou pelo abdômen, o médico tem que estar atento, porque ela pode ter penetrado pelo abdômen e ter atingido estruturas torácicas, da cavidade torácica. Ela pode ter penetrado pelo tórax e ter atingido estruturas abdominais. Então, na aula de radiológica, vocês vão entender melhor essa região tóraco-abdominal radiológica. Muito interessante a pergunta e muito bem observado. Você vai entender isso melhor ainda. Não entendi o conceito de claudicação, qual seria... essa claudicação intermitente é um termo que se usa muito em medicina para dores, né, que acontecem de forma não contínua. Tá? Você tem, às vezes, dores que ocorrem de forma não contínua por falta ou por déficit da vascularização. Por exemplo, no coração. Né? Uma angina é uma dor intermitente. Pode ser uma dor intermitente. Você começou a se exercitar, o coração começa a ter que ser muito usado para jogar muito sangue para o corpo. E aí a quantidade de sangue que ele recebe para o músculo cardíaco é pequena, porque ele tem uma obstrução, dói. Aí você para, é inclusive uma dor forte, né, para te obrigar a parar. E aí a quantidade, ele vai trabalhando menos, vai requerendo menos alimentação sanguínea, a quantidade que passa é suficiente. Então, isso é uma coisa intermitente. Mesmo problema quando você tem uma obstrução em membros inferiores, né? E você começa a andar, exercitar a musculatura do membro inferior, aquele músculo pede mais sangue. E como você tem um fluxo ali atrapalhado, diminuído, você não consegue fornecer. Aí dói. Dói, você para. A dor é sempre para você parar. Aí você para, aí o músculo, como ele está trabalhando menos, ele precisa de menos sangue, a quantidade que chega é suficiente, ele para de doer. Você começa a andar de novo, dói de novo. Isso é intermitente. Você pode ter isso no intestino. Você pode ter obstruções ali de mesentéricas. E aí, por exemplo, quando você se alimenta, né, que aí você pede uma vascularização grande ali por causa do processo digestório, você sente dor. Depois essa dor diminui. Então, sempre que você tem essas dores intermitentes assim, você tem que pensar na possibilidade do déficit de irrigação. Tá? Ramo é a mesma coisa que anastomose? Não, ramo é um ramo igual um ramo de uma árvore. Né? A árvore tem um tronco que vai dando ramos, vai dando galhos e os galhos vão dando ramos. Né? A artéria ela emite seus ramos. A artéria dá um ramo para cá, um ramo para cá. São pedaços que vão saindo dela com continuidade com a sua luz. Isso são os ramos. Né? Se um ramo dessa artéria se comunica com o ramo da outra artéria, essa comunicação é uma anastomose. Anastomose vem de estoma. É juntar boca com boca, boca de um vaso com a boca do outro. Isso é uma anastomose. Tá? Quando você tem uma anastomose entre dois ramos,
há uma possibilidade de haver uma circulação colateral entre essas anastomoses. Então, ramo é uma coisa, anastomose é outra, e circulação colateral é uma outra condição que é feita pela anastomose. Mas não são sinônimos, né? Anastomose é uma coisa, circulação colateral é outra. Uma depende da outra. A mesentérica inferior e a ilíaca interna se anastomosam por qual artéria? Pelas retais, né? A retal superior é a continuação da mesentérica inferior. A retal média é ramo da ilíaca interna e a retal inferior é ramo da pudenda, que é ramo da ilíaca interna. Então, é pelas retais, na parede ali do reto. A gastromental direita é ramo da gastroduodenal ou da hepática direita. Tá? Da hepática direita ou da gastroduodenal. Muito mais raramente da própria hepática própria. As anastomoses geram circulações colaterais ou as circulações colaterais já existem? As anastomoses possibilitam as circulações colaterais, né? Porque a circulação é por aqui, por esse vaso aqui, ó. Esse vaso dá um ramo para aqui e aqui tem um outro vaso que dá um ramo para cá. Então, em vez da circulação ser assim, se ela for obstruída, ela vai colateralmente àquele vaso, né? Então, isso é uma circulação colateral, né? Então, as anastomoses, elas possibilitam as circulações colaterais. Se não houver anastomose, que é a comunicação entre ramos, é impossível haver circulação colateral, né? Então, o que gera a circulação colateral é a necessidade. É o fato de ter havido obstrução, então cai a pressão naquele vaso, porque não está tendo obstrução, e aí a anastomose, então, ela se faz, que é mais fácil o sangue passar por ali, onde a pressão caiu, né? Então, a anastomose é gerada pela dificuldade da passagem de sangue, a circulação colateral é gerada pela dificuldade da passagem de sangue pela via principal. E a circulação colateral é possibilitada pelo fato de existirem anastomoses colaterais. Tá certo? Bom, pessoal, essas eram todas as perguntas, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso, né? E continuamos à disposição de vocês para perguntas posteriormente, através do chat, do nosso WhatsApp ou no particular, sempre que quiserem. Eu vou deixar vocês agora, então, com a Úrsula e com o Vitor, né? Que vão dar essa atividade agora de monitoria. O Vitor e a Úrsula podiam agora, quem vai compartilhar, quem vai apresentar primeiro, fazer o compartilhamento, só para a gente testar, para ver se está tudo ok, e depois, então, eu saio e deixo vocês à vontade aí sozinhos. Vamos fazer a experiência? Professor, eu não estou achando aqui. Achei. Boa sorte para vocês. Alguém pediu aí para desejar boa sorte. Boa sorte. Tá dando para ver? Vitor iniciou o compartilhamento. Tá dando para ver? Ok, perfeito. Tá bom. Então, olha só, Vitor e Úrsula. Vocês agora vão dar a atividade de vocês. Eu vou sair para vocês ficarem à vontade na atividade com os alunos, mas eu não vou desligar a sala. Eu não posso desligar a sala. Eu só vou parar aqui agora